São 7h30, então nós vamos iniciar agora com a oração. E na sequência nós faremos o resumo, né, da aula passada e entraremos no tema do dia de hoje, da aula de hoje. Podemos começar então? Com a oração? Sim, vamos começar com a oração. Eu cumprimento a todos os nossos irmãos em Jesus e concito a todos a colocar na sua mente a imagem de Jesus para que nossos trabalhos tenham êxito na noite de hoje. Amigo Jesus, companheiro de muitas jornadas, aqui nos encontramos, Senhor, para o estudo do Livro dos Médiuns nessa noite. Temos, Senhor, a ânsia de saber, porque Tu asseveraste e nós não esquecemos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não podemos, Senhor, nos propor uma tarefa tão grandiosa como essa da mediunidade, sem estudar, sem conhecer, para que possamos identificar todos os irmãos em sofrimento ou não, que se aproximam de nós em busca do alívio dos seus sofrimentos e das suas dores. Por isso, Senhor, nós te louvamos e abrimos o estudo dessa noite. Em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e no teu nome, Divino Mestre da Luz. Bom, eu não gostaria de começar sem trazer algumas palavras de Jesus. Por isso eu peço a vocês me relevem esse sentimento que eu tenho por Jesus e possam acompanhar num relato que eu tenho já há 20 e poucos anos de um jornal, que é a coluna do Paulo Santana, que descreve de uma carta que ele recebeu de Israel, né, que se encontra lá no Museu de Israel, verdadeira, da época de Jesus. Então ele relata o seguinte. Ele diz assim, ó, eu me emocionei quando li por gentileza do leitor Jair de Campo Bom, repercutindo aquela coluna que fiz sobre a frase desesperada de Jesus antes de morrer. É o mais abrangente escrito que já me passou pelos olhos sobre a figura de Jesus e explica muito a profunda e comovedora o significado e a importância para a humanidade da passagem do mais ilustre homem sobre a Terra. Não vou furtar meus leitores desse documento de impacto, que está arquivado e exposto em Jerusalém, cuja cópia me veio ontem às mãos. Faço até para deixá-lo registrado nos arquivos. É o mais impressionante depoimento que li sobre Jesus Cristo. Eis que retrata física e espiritualmente, foi prestado por um romano que servia o imperador da Judéia, portanto uma testemunha ocular da presença de Jesus naquelas paragens, homem que assistiu a muitos comícios do Nazareno e que mandou a seguinte carta ao imperador Tibério César antes, é claro, da morte de Jesus. Ele enviou essa carta de Jerusalém para o Tibério César em Roma. Eu acho extraordinariamente bela, porque é assim que Jesus era, porque ele viu Jesus assim. E esse que escreveu essa carta era o senador Públio Lentulus, que hoje é o nosso Emmanuel, né, escreveu centenas de obras através do Chico.
Ele diz o seguinte: sabendo que desejais conhecer quanto vou narrar-vos, escrevo esta carta. Nesses tempos apareceu na Judéia um homem de virtudes singulares, que se chama Jesus, e que pelo povo é chamado o grande profeta. Seus discípulos dizem ser ele o Filho de Deus. Em verdade, ó César, cada dia dele se contam raros prodígios. Ressuscita os mortos, cura todas as enfermidades e tem assombrado Jerusalém com a sua extraordinária doutrina. É de estatura elevada e nobre, e há tanta majestade em seu rosto, que aqueles que o veem são levados a amá-los ou a temê-lo. Tem os cabelos cor de amêndoa madura, separados no meio, os quais descem ondulados sobre os ombros ao estilo dos nazarenos. Ele era nazareno. Tem fronte larga e aspecto sereno. Sua pele é límpida e corada. O nariz e a boca são de admirável simetria. A barba é espessa e tem a mesma cor dos cabelos. Suas mãos são finas e longas e seus braços de uma graça harmoniosa. Seus olhos são plácidos e brilhantes. E o que surpreende é que resplende no seu rosto como o raio de sol, de modo que ninguém pode olhar fixo o seu semblante, pois quando refulge, faz temer, e quando ameniza, faz chorar. Prossegue o relato estupendo. É alegre e grave ao mesmo tempo. É sóbrio e comedido em seus discursos. Condenando e repreendendo é terrível. Instruindo e exortando, sua palavra é doce e acariciosa. Ninguém o tem visto rir, muitos, porém, têm visto chorar. Anda com os pés descalços e com a cabeça descoberta. Há quem o despreze vendo-o à distância, mas estando em sua presença, não há quem não estremeça com profundo respeito. Dizem que esse Jesus nunca fez mal a ninguém, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm andado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Afirma-se que um homem como esse nunca foi visto por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, nunca se viram tão sábios conselhos e tão belas doutrinas. Há, todavia, os que eu acuso de ser contra a lei de vossa majestade. Porquanto afirma que reis e escravos são iguais perante a Deus. Vale da vossa majestade, da vossa fidelíssima e obrigadíssimo Públio Lentulus, presidente da Judéia. Esse é o retrato falado de Jesus, que eu acho maravilhoso. Não sei se tu achou, Luciano. Bem, nós entraremos hoje no item fenômeno de transporte. Entretanto, em função da semana passada, a internet ter cortado muito, né? Nós começamos, assim, vamos fazer um resumo sobre mediunidade, animismo e personismo. Mediunidade. Todos são médiuns? Todos nós somos médiuns. Por que todos nós somos médiuns? Porque todos nós ouvimos, em determinados momentos da nossa vida, conselhos dos nossos benfeitores em forma de pensamento. E muitas vezes nós pensamos que são pensamentos nossos. Às vezes, quando ele observa que tem algum perigo para nós passar e que não deveríamos passar, porque não está no nosso roteiro, porque não é karma, ele procura desviar, nos inspirando a tomar tal ou qual atitude. A mediunidade, os espíritos nos dizem que ela é uma predisposição orgânica. Muitos dizem, vocês devem ter ouvido, que a mediunidade é orgânica. E sim, ela é orgânica, depois de nós encarnarmos, sim, ela se estabelece também no organismo, mas ela é trabalhada antes de nós encarnarmos ou reencarnarmos,
no perispírito. Então, todos nós somos médiums dentro desse panorama que eu acabei de citar. Mas aqueles que têm mediunidade para desenvolver são outros tantos, que não são todos. E cada um sabe se tem mediunidade ou não. Porque cada um sente, cada um observa, cada um ouve, né? E muitos são atormentados, né? Muitos batem as portas de espírita ou da Luciene, aqui que é espiritualismo, em busca de socorro, porque está sofrendo a tirania, muitas vezes, dos espíritos das trevas. Está sofrendo, muitas vezes, perturbações, doenças que não se resolvem. Então, dentro desse aspecto, esses são os verdadeiros médiuns. Mas para nós sermos médiuns, eu tenho dito o seguinte: para sermos médiuns, bons médiuns, nós precisamos estudar, porque senão o espírito que chega para nos dar uma mensagem, ou até para falar dos seus sofrimentos, e não encontra no médium nenhum conhecimento, não encontra subsídios para poder se expressar, não consegue. Ao passo que aquele que estuda, o espírito sim, encontra nele todas as possibilidades para poder se manifestar. É interessante ressaltar que quem se candidata à mediunidade não pode vir para a casa mediúnica sem o devido acessório, que é o conhecimento, e, sobretudo, tem que ter duas coisas. O médium tem que ter duas coisas que os espíritos precisam. É assiduidade e pontualidade. Muitos candidatos a médium, eu já vi isso há muito tempo em muitas casas espíritas, eles entram nas casas atrás do fenômeno. Eles querem o fenômeno. Eles querem ouvir os espíritos, ver os espíritos, enfim, mas não querem estudar. Aí, quando tem que estudar, eles se afastam. E assim a gente identifica muitos médiums que são bons médiums, poderiam ser bons médiums, mas que não têm, não querem, não têm o hábito de estudar, não querem conhecer. Eles querem só experimentar. Esses são os médiums experimentadores, como diz Kardec, né? Dentro das nossas faculdades mediúnicas, dentro da nossa mediunidade, existem muitas faculdades mediúnicas que nós já começamos a trabalhar aqui. Tem transporte, psicofônica, pneumática, vários tipos de mediunidade. E cada um vai identificar, no momento que começa a trabalhar, né? Essa mediunidade, ela aparece. Você começa a ver espírito, começa a ouvir espírito, você é clareaudiente. Né? Você, na sua casa, começa a ter barulho, a cair coisa, a bater em porta. Tem algum médium ali que é um médium que tem fluidos de materialização. O espírito usa e vai lá e mexe nos objetos, senão ele não pode mexer. Então ele usa esse fluido do médium. Fala, Renato. E quando a gente sente o espírito tocar na gente? Sim, é a mesma coisa também. Ele usa também da nossa força eletromagnética do médium e toca no médium. Eu tenho muito isso. O espírito me toca, me empurra. Me empurra demais. Uma noite, eu contei para você uma noite, me deitei para começar a rezar e veio um espírito assim, me chacoalhou, deu um grito. Então, para fazer isso, de alguém de dentro de casa, não estou dizendo que sou eu, ele usou esse tipo de fluido. Eu sinto bastante no banho. Sim, e ali é mais fácil no banho, porque a água é uma corrente magnética, né? Muito mais possibilidades tem. Nós também, sobre o animismo, que eu posso dizer para vocês, se alguém tiver alguma pergunta, eu paro, não tem problema.
Pois a Luciane diz onde é que eu parei, pelo menos dá uns danos. O animismo, ao contrário que muita gente pensa, aquilo ali é animismo. Que bom que é animismo. Porque o médium não está fazendo nenhum teatro. O animismo, o médium, ele capta do seu passado, das suas vidas passadas, acontecimentos seus, como ele era na vida passada, o que ele fazia, o que ele dizia, enfim, e relata isso. Isso é mediunidade. Isso é o desenvolvimento da mediunidade. E isso não é coisa ruim. Pelo contrário, isso é coisa boa. O médium está se desenvolvendo, está se educando. E personismo, sim, personismo assim, aí é teatro, né? Aí o médium não está ouvindo nada, não está recebendo nada, e aí ele começa a inventar e começa a criar. E aí o dirigente tem que ter sensibilidade para poder identificar isso e depois chamando em particular, que não vai constranger ninguém, chamando em particular o médium, vai esclarecer, né? O candidato a médium. Às vezes é médium, mas já quer se apressar já desde o início, né? Então não é assim que funciona. Tá, Luciano, tá bom? Tá bom. Agora sobre esses três, né, aspectos, se O tiverem fenômeno. dúvidas. Pode perguntar se tiver. Antes de nós entrarmos nos tópicos de hoje, né? Que é mediunidade, animismo e personalismo. Muito legal, porque o animismo, normalmente ele é confundido Mas não é com personalismo, é personismo. personismo. Se tu abrir o Aurélio, aí tu vai ver o que é personismo. O animismo é confundido com personismo. Então é bom a gente ter esse conhecimento, né? Muito bom. Acho que a gente pode continuar. Então, entrando hoje no estudo de hoje, alguma coisa eu vou ter que ler, vou parando, mas depois vai ter as perguntas que Kardec faz, e é bastante interessante. Então, diz o seguinte, fenômeno de transporte, que transporte é exatamente isso que eu falei. É o espírito pegar um objeto de um lado e levar para outro. Até tem uma parte aqui que eu botei o nome da Luciane, que essa aqui é para ela, mas depois nós vamos chegar lá. Esse fenômeno não difere do que vimos de falar, senão pela intenção benévola do espírito que o produz. Pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos de que ele se serve, e pela maneira suave, delicada, mesmo porque são trazidos, consiste no trazimento espontâneo de objetos inexistentes no lugar onde estão os observadores. São quase sempre flores, não raro frutos, joias, etc. Então, o que os espíritos trazem, normalmente nas sessões de transporte, é frutos, confeitos, joias. Como é que eles fazem isso? Nós nos perguntamos como é que eles fazem isso. Eles envolvem esses objetos no seu perispírito e nos recursos perispiríticos do médium. Ele precisa também para envolver esse objeto e trazer de um lugar para outro. O espírito pode fazer isso de qualquer lugar daqui da Terra, qualquer lugar. Mais longínquo que pode. Ele pode pegar algo lá do Japão e trazer e botar aqui na mesa. Com a rapidez do pensamento. O espírito se movimenta instantaneamente, através do veículo do pensamento. E sobre eu já tinha falado, né, que é uma outra denominação muito confundida, porque as pessoas acham que mediunidade de transporte é aquela de encaminhamento, porque em algumas escolas espiritualistas eles chamam de transporte. Segundo Kardec, então, transporte não é o encaminhamento e nem a incorporação, né? Que através do médium é encaminhada a entidade, o espírito. É isso, né, que está explicando, que é trazer objetos, transportar objetos de um local para outro. Mas todos os tipos têm permissão, condições? Não. Muito boa pergunta. Vai estar aqui. Até parece que está lendo aqui. Tem que ter permissão.
E eles são acompanhados, porque o espírito que faz esse transporte é um espírito, não é um espírito elevado. É um espírito bom. Não é um bom espírito, é um espírito bom. Acompanhado de um espírito elevado, sim, que permite isso para despertamento das pessoas daquela casa. De alguém que é médico que precisa também despertar. Então eles faziam isso. No passado isso era muito comum, hoje está bem mais raro, né? Digamos antes de tudo que esse fenômeno é dos que melhor se prestam à imitação e que, por conseguinte, devemos estar sobre aviso contra o embuste. Sabe-se até onde pode ir a arte de pré-digitação. Prestidigitação, nós sabemos que significa o ilusionismo. Você sabe que é ilusionismo, né? A mágica, que muitos, já vi em vários vídeos, pessoa fazer desaparecer, mas é mágica, não é mediunidade e não está envolvido nenhum espírito naquele episódio. Porém, mesmo sem que tenhamos de nos haver com um verdadeiro prestidigitador, poderemos ser facilmente enganados por uma manobra hábil e interessada. A melhor de todas as garantias se encontra no caráter, na honestidade notória, no absoluto desinteresse das pessoas que obtêm tais efeitos. Vem depois, como meio de resguardo, o exame atento de toda circunstância em que os fatos se produzem. Finalmente, o conhecimento esclarecido do Espiritismo poderá descobrir que fosse suspeito. Claro, se o médium tem conhecimento, ele sabe identificar. É por isso que eu volto a bater nessa tecla. Tem que ter conhecimento. Tendo conhecimento, tudo é explicável à luz da doutrina espírita. E só para salientar, né, essa mediunidade tem a função hoje em dia, né, se acontece, de chamar atenção, de despertar as pessoas. Exatamente. Né, de criar uma... despertamento mesmo, né? Despertamento da existência de algo a mais, além da matéria. Hoje, quando eu vi tu trabalhar e tu mostrou para um espírito como ele era, tu criou no astral, com a tua mente, tu criou, exatamente, criou o espelho e fez ele se olhar. Isso o médium pode fazer e deve fazer, né? Foi uma operação bem significativa. Aí o espírito se viu como ele está, leva aquele choque, porque o espírito está trabalhando mal, o perispírito está deformado. Vai ficando feio, ficando horroroso, vai virando um bicho, né? Vai deformando o perispírito. Então, essa metodologia que tu implantou foi, assim, muito oportuna, né? Quem deseja obter fenômeno dessa ordem precisa ter consigo médios a que chamarei sensitivos. Isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas, de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiuns lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhe é próprio. Esse fluido animalizado é que o espírito usa para misturar ao fluido dele e envolvendo o perispírito e carregar os objetos. Bom, já estou querendo passar para as perguntas com vocês, que eu acho muito importante. A gente pode, né? Porque essa mediunidade hoje em dia não é tão utilizada. Então, aqui está as perguntas desse capítulo. Porque nós temos que pular pelo seguinte, eu disse para a Luciene, quando ela me falou a primeira vez sobre esse trabalho, que para nós estudarmos esta obra item por item, nós levaríamos 5 anos. Eu fiquei 12 anos, já falei para vocês, num estudo, e nós tinha parágrafos que nós ficávamos um mês num parágrafo.
Então, é por isso que eu digo, nós vamos voltar várias vezes, várias encarnações, e vamos continuar estudando as obras espíritas, kardecianas. Bom, aí então Kardec começa com as perguntas. Para esse espírito, que faz esse transporte? Depende da natureza especial do médium a produção do fenômeno e poderia produzir-se por outros médiums com mais facilidade e presteza? Aí o espírito responde. A produção depende da natureza do médium e o fenômeno não se pode produzir senão por meio de natureza correspondentes. Então as energias têm que ser análogas, idênticas, né? Pelo que toca à presteza ou o hábito que adquirimos comunicando-nos frequentemente com o mesmo médium, nos é de grande vantagem. Então ele escolheu um médium que tinha o mesmo tipo de energia eletromagnética dele no perispírito do médium e começou a operar nesse transporte, né? Por isso que ele disse que não pode ser qualquer médium. Pode ser um outro médium, mas para um outro tipo de espírito, não para esse espírito. O outro médium vai ter os fluidos análogos ao outro espírito. E isso pode ser feito, não pode ser feito por muitos, por mais de um médium, vai ser feito por um médium só. Não sei se é a mesma coisa, a gente chama de matriz. Quando é feito um trabalho aqui, né, de captação de corpos energéticos, ou espírito, ou crenças, é bom que tenha mais de um médium por causa disso. Porque um médium pode não ter a matriz que vai cooperar com aquilo, com a mensagem que é necessária para aquele que está sendo atendido para o cliente. Perfeitamente, é exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Porque nem todo médium tem o mesmo tipo de mediunidade. Uns tem um tipo, tem outro. E tu, a qualquer momento, para atender qualquer espírito, pode lançar mão do médium A, B, C e D. Que tem mais afinidade. Tem mais afinidade. E que talvez até tenha aprendido num outro país, numa outra vida, a língua que aquele espírito manifestante quer falar. Eu não morei na Itália, mas a Renata morou, então ela vai poder receber a mensagem. Exato. E uma coisa assim que tem que... vai ter uma pergunta aqui que Kardec vai dizer para ele o seguinte: se ele pode trazer um objeto de um outro planeta para cá, para a Terra, vocês acham que pode? Acho que pode. Não pode. Através de portais? Não pode, não pode. Não pode porque... Não pode porque o outro planeta tem outro tipo de vibração. A psicosfera é outra psicosfera, não tem como atravessar ela. Pode chegar aqui e se diluir, se abrir um portal interdimensional. Exatamente isso, quebra as partículas, né? E não consegue depois reconstituir. Interessante. Faz sentido. Mas tem. Faz sentido. Não, nem... Agora, falou em alienígenas, né? Eles podem vir com as suas naves e vêm, e é verdade, eles vêm até aqui e voltam. Mas eles têm toda a tecnologia, toda a ciência, toda a elevação. Então, o de cima para baixo funciona, o de baixo para cima tem que ter sintonia. Aí ele pergunta, Kardec, as pessoas presentes influem alguma coisa no fenômeno? As pessoas que estão... Digamos aqui, a Luciane estivesse fazendo aqui, com um médium. Eu sei quem é? É o Moria. Ele está aqui, ele está sempre se apresentando. A Luciane está com vários médios aqui e está fazendo esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa? De transporte. Que aparece às vezes se não forem mestres. Se não forem todos médios, educados, com conhecimento, se tiverem assim, ok, não tem problema. Ela vai fazer. Mas se tiver qualquer uma outra pessoa que esteja aqui em tratamento com ela, que não seja médium, ou que seja médium, nunca educou sua mediunidade, enfim, vai criar obstáculos.
Eles vão conseguir fazer? Vão, mas vão ter que sofrer um esforço maior para fazer isso. E desgaste grande Ele vai ter um depois, desgaste né? maior. A Luma tem uma pergunta. O médium, o que ele está sentindo no momento, pode afetar o espírito. Ou a mensagem. Ah, Tem que repetir a pergunta dela, porque eles não estão escutando a pergunta dela. a pergunta de quem? Tá, Ok. qual é a tua pergunta? Isabelle. Esqueci. Não, só vou isso, se o sentimento do médium pode afetar na mensagem que o espírito quer transmitir ou no que o espírito está sentindo, se pode haver conflitos de emoções Confusão. entre o médium e o espírito. Tá, mas aí é outra coisa, não é transporte que está perguntando. Tá. Isso aí pode, mas no bom sentido. Porque o espírito lança o que ele quer falar, lança a mensagem dele. E o médium, com as palavras dele, transmite. Vai modificar uma palavra ou outra? Vai. Mas o espírito da mensagem não vai ser afetado. Onde fosse buscar Tem as... mais uma pergunta. Tem uma pergunta? Pode perguntar. No caso de um espírito muito iluminado, ele quer estar aqui, ele tem que se diminuir na forma dele, original, para estar aqui, nesse local. Tipo o mestre Santos, iluminado, por por exemplo. exemplo. Pode Bom, irradiar. o negócio é o seguinte, ele irradia da onde ele está, ou ele manda alguém da equipe dele, no nome dele, inclusive trazendo a figura dele, A roupagem. a roupagem dele, como se ele fosse. E não muda em nada. Né? Porque o espírito, quanto mais elevado ele está, para ele se corporificar, para ele se mostrar que ele precisa juntar ao perispírito dele, que já está tênue, ele precisa agregar as matérias da psicosfera da Terra, que é formada pela mente dos homens. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Isso traz assim, muito sofrimento para o espírito. Então, e demora também. Olha que Jesus levou 1000 anos para formar o perispírito dele para poder encarnar na Terra. Para poder encarnar na Terra. Então, a gente tem que ser muito grato por ter um presente, por ter uma presença dela. Não é fácil, né? Sem dúvida. Mas ele pode irradiar a presença dele de lá, como se fosse, imagina o escudo do Batman, que joga ali a luz. Até porque esses espíritos muito elevados, como esse, como o Ramatisco, né, eles determinam, porque eles têm na equipe dele espíritos no quilate dele, mais baixo, são todos espíritos bons. Então eles usam aqueles cujo perispírito está mais identificado com a psicosfera da Terra para enviar no nome deles. Pergunta. Eu gosto de perguntas, sabe? Gosto mesmo. Tem um filme que eu vi que é Um Olhar no Paraíso, que é um filme que me tocou muito espiritualmente, um filme muito bom. E para resumir, assim, não vou entrar no mérito, a menina morreu, uma criança, ela morreu e aparece meio que o que ela passa lá, sabe, lá onde ela esteja. Daí tem momentos que ela consegue ver o que está acontecendo na família dela, sabe, tipo, consegue como se ela estivesse aqui vendo o que está acontecendo, vendo o que eles estão sofrendo e tal. E eu queria saber como é que é isso, se tipo, ela tem que ter permissão para ir e ver a família, para se despedir da família, né? Ela recém tinha morrido, passou um tempo, né? Passou uns meses e tal. E aí ela não conseguia ir. E depois ela conseguiu. Eu não me lembro direito se ela teve uma permissão. São duas perguntas tem. Uma se ela consegue ver e outra se ela consegue vir. Isso. Consegue ver, ela consegue ver melhor o que nós estamos se vendo aqui, de onde ela estiver. Primeira coisa. Porque é um espírito bom, com certa evolução espiritual. Consegue. Vir precisa de autorização dos maiorais, como eles dizem, dos espíritos mais elevados, encarregados do trabalho pela qual ela se encontra. Porque todos nós nos encontrarmos no plano espiritual
nos encontrarmos bem, nós temos que estar estudando e trabalhando. E sob as ordens daqueles nossos superiores. A disciplina é rigorosa. É rigorosa. Mas não é uma disciplina dura que nos faça sofrer. Não, é uma disciplina amorosa. É que nesse caso é o espírito que ficou perdido, entendeu? Foi violentamente morta por um assassino e ela ficou presa ali como se fosse fazer com que ele fosse descoberto. A criança ficou presa ali? Ficou presa num mundo à parte. Na verdade, tem que olhar o filme. O filme tem que olhar, mas normalmente os filmes não identificam a verdade na sua acepção mais profunda. Por isso que eu fiquei na dúvida, tipo, como o senhor falou da disciplina e tal, do conhecimento, né? Uma criança que morre e que não teve oportunidade ou tempo de ter esse conhecimento espiritual, esse doutrina, ela não vai ter permissão de vir. Em primeiro lugar, respondendo aqui a tua mãe aqui, a criança, se ficar grudada no corpo, porque o espírito não é criança, o espírito é adulto, desencarnou, é praticamente adulto. Ele fica grudado no corpo, é porque o espírito não teve a evolução suficiente. Se ele não tem a evolução suficiente, ele não pode nos ver de lá para cá. Ele está em perturbação. A morte de qualquer um de nós faz com que a gente entre em perturbação. E essa perturbação pode durar 8 horas, diz o espírito a Kardec, ou séculos. Depende da maldade pela qual nós vivemos na Terra. Tá bom, obrigada. Uma pergunta vou dar um exemplo sobre Jesus, que tu gosta. O espírito do corpo de Jesus, ele é só luz, só energia, ou ele ainda tem uma forma física? Eu não tenho nenhum espírito do corpo de Jesus. Falando de Jesus? Não, falando de Jesus tem. Kardec se preocupou com isso aí que está perguntando e fez essa interrogação aos espíritos. E os espíritos respondem o seguinte, e eu até já falei isso aqui: à medida que vamos evoluindo, o nosso perispírito vai se desgastando. Vou falar assim, tá? Vai se desgastando. Assim, quando tu pegasse uma laranja, tirasse a casca, enfim, depois vai se desgastando. Ao ponto de que chegar na elevação de Jesus, que é um espírito puríssimo, o perispírito dele continua, mas ele é análogo ao espírito. Ele se confunde com o espírito. O nosso não, o nosso é matéria, o nosso é grosseiro. Mas sim, tanto é que se ele não tivesse, como é que ele iria encarnar aqui na Terra, trazendo a missão que ele trouxe? Mas dependendo da evolução, ele não vira só o corpo mental e não tem perispírito, dependendo do nível. Não perde nunca, não perde nunca perde o perispírito. Nunca. Se alguém um dia disser para vocês que perde, negativo, não é verdade. Só o etérico. O duplo etérico, sim, né? A Luciane fala, eu gosto muito do duplo etérico, porque o Ramatiz fala do duplo etérico. E o duplo etérico, até vou dizer para vocês, o Kardec só dá uma pinceladinha e não fala sobre ele. O duplo etérico, muitas vezes, quando a pessoa morre, os espíritos trevosos, pegam o duplo etérico, antes que ele se dissolva, se dissocie, e leva em determinado lugar e apresenta como se fosse aquele espírito que morreu. E isso aconteceu na minha família, porque o meu pai, quando ele morreu, ele apareceu no mesmo instante, quase que instantaneamente, lá em Livramento. Morreu em Porto Alegre, apareceu lá em Livramento, para uma tia minha, cunhada dele. Na verdade, hoje eu sei que não era ele. Naquela época eu acreditei, eu achei que era uma maravilha. Não era ele. Era o duplo etérico. Que a Luciana está falando do duplo etérico. Porque o duplo etérico ele tem um tempo para se dissociar. Então, enquanto esse tempo não faz com que ele se dissolva no éter físico da Terra, os espíritos aproveitam e carregam aquela forma que tem a mesma forma e característica nossa.
Eu pergunto assim, onde fosse buscar as flores e os confeitos que trouxesse para aqui? As flores tomo-as aos jardins onde bem me parece. Tá bom. E é verdade. E os confeitos devem ter feito falta ao respectivo negociante, né? Kardec pergunta. Ele diz assim, tomo-os onde me apraz. Para ver que a linguagem não é de um espírito educadíssimo, elevado. Né? Tomo-os de onde me apraz. O negociante nada absolutamente percebeu, porque pus outros no lugar dos que tirei. Aí ele está errado. Olha bem, onde é que está a incoerência nessa resposta desse espírito de baixo teor? Que colocou outro de onde ele tirou, mas ele queria trazer. Por que ele disse isso? Tomo onde me apraz. O negociante nada absolutamente percebeu, porque pus outros no lugar do que tirei. Tá, ele foi lá numa loja lá, pegou um anel, porque eles trazem joias, e disse que colocou outro no lugar. Então não tinha que ter ido lá, então deixasse ele lá e trouxesse aquele outro. Espírito ladrão. Mas como esses espíritos são acompanhados por espíritos mais elevados, o espírito faz ele levar e devolver e botar lá no lugar. Né? Porque os espíritos elevados podem fabricar um objeto usando fluido cósmico universal, qualquer coisa. Fluido cósmico universal se transforma em matéria. Ele sabe fazer isso com simplicidade. Né? Que é os que o Sai Baba falava, fazia, né? O Sai Baba manipulava o fluido e materializava flores. Materializava. Eu acho que eu deixei uma coisa em branco aqui, ó. Eu acho que passei por cima de uma coisa, que pelo menos está me vindo agora aqui. Esse tipo de espírito aqui, ele não pode trazer do outro planeta coisas para cá. E aí vocês estão certos. Ó. Isso aqui me veio agora. Os espíritos elevadíssimos, eles podem trazer qualquer coisa do outro planeta para cá. Parabéns você. Quem te soprou aí? Parabéns. Aí os objetos da geobiologia não podem ter sido trazidos de outro. Pode. Se quiser, pode. Não é, Luciana? Acho que foi soprado, né? Os instrumentos da geobiologia, tô falando, os aparelhos quânticos, eles foram soprados para o Linz Pauling, as pessoas que descobriram. Mas quem formou foram os próprios canalizadores, vamos dizer assim, dessa ideia do aparelho quântico. É isso. Tá. Mas os anéis têm valor. Onde fosses buscar? Não terás com isso causado prejuízo àquele a quem o tiraste? Diz Kardec. Tirei-os de lugares que todos desconhecem e filo, por maneira que daí não resultará prejuízo para ninguém. Mas como que não vai? Vocês vêm aqui e pegam alguma coisa tua aí, não, Isabel? Que causa um prejuízo, né? Aconteceu uma coisa aqui. Sumiu um objeto que simplesmente desapareceu. Eu tenho uma coisa para ti aqui, eu botei Luciana. Aí começa o espírito de Erasto. Erasto é o espírito protetor de Kardec. Mas Kardec falava com todos os espíritos. Santo Antônio, São Luís, São Francisco, falava, inclusive Jesus falava com ele. Aí Erasto diz o seguinte, na nota dele. Creio que o fato foi explicado de modo incompleto, em virtude da deficiência da capacidade do espírito que respondeu. É um espírito de baixo teor. Sim, de fato, pode resultar prejuízo real, mas o espírito não quis passar por haver desviado o que quer que fosse. Um objeto só pode ser substituído por outro objeto idêntico da mesma forma e do mesmo valor. Consequentemente, se o espírito tivesse a faculdade de substituir por outro objeto igual, de que se apodera já não teria razão para se apossar desse vício que poderia dar, ou de que se iria servir para substituir o objeto retirado. Né? Não teria necessidade. Eu vou começar a tocar porque eu sei que o tempo está passando. Não vai dar. Será possível trazer flores de outro planeta? Não.
A mim Me é possível. não me é possível. A mim não é possível. O espírito não tinha essa capacidade. Teriam outros espíritos esse poder? Não, isso não é possível em virtude da diferença dos meios ambientes. Mais na frente ele vai dizer que sim. Podereis trazer-nos flores de outros hemisférios, dos trópicos, por exemplo? Desde que seja da Terra, eu posso. É aquilo que nós falamos, de qualquer lugar pode trazer. Poderias fazer que os objetos trazidos nos desaparecessem da vista e levá-los novamente? Assim como eu os trouxe aqui, posso levá-los à minha vontade. A produção de fenômenos dos transportes não é de alguma forma penosa, não te causa qualquer embaraço? Não nos é penosa em nada. Quando temos permissão para operá-lo, ele tem que ter permissão. Poderia ser-nos grandemente penosa se quiséssemos produzir efeitos para os quais não estivéssemos autorizados. Permissão e autorização os espíritos têm de acordo com a sua elevação. Aí Erasto diz, ele não quer convir que isso lhe é penoso, embora o seja realmente, pois que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. Se é material, ele é espírito, sabe que vai dar trabalho para fazer. Quais são as dificuldades que encontra? Nenhuma outra, além das más disposições fluídicas que nos podem ser contrárias. E tem que afastar as más influências fluídicas para poder fazer esse tipo de operação. Ele entra, por exemplo, numa casa e tem fluidos pesadíssimos, ele vai ter imensa dificuldade. Vai ter que ter alguma espécie de ajuda de um espírito mais elevado. Quais os tipos de fluidos que se encontram quando são nocivos e atrapalham o transporte, tipo larvas astrais, formas de pensamento negativo? O que mais que tem? De fluidos? Não, que atrapalham. Pode atrapalhar. Os fluidos que atrapalham qualquer organização perispirítica, ou qualquer organização espiritual, é o fluido denegrido das regiões tenebrosas do astral inferior ou do abismo. Porque tem espíritos que vêm diretamente do abismo, espíritos pesados que deixam o médium mal. Eles vêm com aquela carga fluídica que a gente registra como dificuldade. Hoje, quando a Isabelle estava com aquele espírito ali, podia ser um espírito sofredor, mas é um espírito tremendamente, assim, de carga, assim, pesadíssima, porque eu senti o choque, eu cheguei a sair para um lado, né? Então, a gente registra através da sensibilidade, né? Mas o fluido, assim, nome próprio, não. Nome próprio só tem dos fluidos pelas quais Kardec enumera nas obras, né? O fluido vital, o fluido magnético, o fluido elétrico, e aí vai. Mas são aqueles, né, que não são muitos, mas que foram oficializados por Kardec nas obras. Eu vou ler um aqui, eu vou ler a tua depois. Tá? Tá. Trazes com a mesma facilidade um objeto de peso considerável de 50 quilos, por exemplo? E o Espírito responde: o peso nada é para nós. Trazemos flores porque agrada mais do que o volume pesado. Aí o Erasto vai dizer o porquê. Ele diz o seguinte: é exato. Pode trazer objetos de 100 ou 200 quilos. Por isso que a gravidade existente para vós é anulada para os espíritos, em função da gravidade. Mas ainda aqui ele não percebe bem o que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional à dos objetos. Numa palavra, a força, de onde se segue que o espírito apenas traz uma flor, um objeto leve, é muitas vezes porque não encontra no médium ou em si mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. Então, vai haver um esforço maior? Vai. Trazer uma flor é uma coisa. Trazer um objeto de 50 quilos
Pode trazer, em função da gravidade, mas vai trazer com maior esforço. É que o espírito aqui queria ficar por cima, né? Uhum. Ah, esse aqui eu botei teu nome pelo seguinte, que a pergunta é assim, ó. Poder-se-ão imputar aos espíritos certas desaparições de objetos cuja causa permanece ignorada? No meu caso. Teu caso aqui, né? Os objetos saem, às vezes tu acha, às vezes tu não acha. Mas aí o Erasto vai dizer como é que deve se fazer. Isso se dá com frequência. Chamar São Longuinho. A resposta é. Dá 3 pulinhos. Isso se dá com frequência. Com mais frequência do que supões. É com frequência que se dá. Mas isso pode remediar pedindo ao espírito que traga de novo objetos desaparecidos. Vou pedir hoje, tá? Quem, por favor, das entidades, espíritos que estão aqui, os elementais, que levaram meu gatinho dourado de porcelana, por favor, tragam de volta. É, isso aí. Mas se ele não quiser trazer. Pois é, se não quiser trazer aí. Espíritos de luz, mandem, comandem que eles tragam de volta. Tanto é que o Erasto diz assim, ó, sobre o que você falou agora. É certo, mas às vezes o que é subtraído, muito bem subtraído, fica, pois que para muito longe são levados os objetos que desapareceram de uma casa e que o dono não mais consegue achar. Entretanto, como a subtração dos objetos exige quase as mesmas condições fluídicas que o trazimento deles reclama, ela só se pode dar com o concurso de médiuns dotados de faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa apareça, é mais provável que o fato seja devido a descuido vosso do que a ação dos espíritos. Na verdade, 100% os espíritos carregam mesmo os objetos, né? Mas tem aqueles objetos que, por distração, tu deixa num lugar e custa muito para achar, até achar, né? Não é esse caso. É esse caso. Não é esse caso. Não, porque ele fica sempre no banheiro social. Nós temos que terminar pelo menos essa parte, porque ainda vai faltar 3. É que eu te disse, mesmo resumindo... Se não tiver importância. Serão devidos à ação desses espíritos alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais? Nos dias que correm, abundam fatos dessa ordem, fatos que não percebeis, porque neles não pensais, mas que com um pouco de reflexão se vos tornariam patentes. Vamos tocando, né? Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá algum que eles próprios possam fabricar? Isso é, produzido espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal. Fluido, elemento universal, o éter físico da Terra, fluido cósmico universal, é a mesma coisa. Por mim, não, que não tem permissão para isso. Só um espírito elevado que pode fazer. É o que nós falamos agora. Como conseguisse outro dia introduzir aqueles objetos ficando fechado o aposento? Filos, entrar comigo envoltos, por assim dizer, na minha substância. Nada mais posso dizer por não ser explicável o fato. Como fizesse para tornar visíveis objetos que um momento antes eram invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. O que é isso? Quer levar uma estátua dessa aqui? O que quer dizer tirei a matéria que os envolvia? Como é que... Eu não sei. Então ele quebra as partículas. Dissolve e reconstitui. Mas aí não é para esse tipo de espírito aqui, é para um espírito bem mais elevado. Ou magista. Eu acho assim que essa primeira parte, que é o nome de transporte, é isso aí. Depois nós passamos para as manifestações visuais. Só pode ver. Vamos que isso é interessante. Essa parte do transporte, falaram que tem que ter permissão. E se o espírito não tem permissão de fazer, mas ele faz, qual é a penalidade que isso? É que é o seguinte, ó. Nenhuma, eu acho. Quantos vocês são aqui dentro dessa casa? 6. 7 com o Borges. 7. Cada um tem seu anjo da guarda, tem seu benfeitor espiritual.
Ele não fica colado em nós, ele vai fazer o trabalho dele, mas ele está nos vendo aonde quer que esteja. Qualquer coisa que ocorre conosco, ele tem responsabilidade sobre nós, ele já nos acode. E muitas vezes ele está conosco durante o dia. Esses espíritos nossos benfeitores é que não deixarão isso ocorrer. E aproveitando que falaram agora que os espíritos nos protegem, tem algumas pessoas que têm mais proteção que outras, porque parece que eu sou uma máquina, assim, de que, tipo, as coisas não me atingem, sabe? Tipo, de assalto, esse tipo de coisa ruim, assim. E parece que eu penso, assim, que eu ando com meu celular, assim. Já aconteceu de eu parar na Matias, assim, quando eu trabalhava em Nassau, eu saía 10 horas da noite. Descia na Matias, tudo escuro, não conhecia nada, pra pegar o turno. E nunca nada me aconteceu, assim. Já aconteceu também outra coisa, que a Natasha, a gente morava ainda no Las Brisas, e eu tava com a minha amiga, saindo da biblioteca pública, indo de volta pro condomínio. E aí apareceu um cara, uns 50 e poucos anos de bicicleta, e a gente tava ouvindo no mesmo fone, né, música. Aí eu falei pra ela guardar, ela guardou e tal, e ele tava bem devagar olhando pra gente, bem, daí a gente foi, tudo bem. Passou, acho que uns 40 minutos, a Natasha voltou do trabalho, eu acho, algo do tipo, só tinha sido assaltada por um cara de bicicleta velho. O mesmo? Eu nem sabia disso. Sabia sim, eu te falei, a gente tava conversando. Resumindo, por que ela tem mais proteção que a Natasha? Não, que algumas pessoas. Como é que tu explica isso aí, Felipe? Não tá no karma dela, não tá no teu karma, porque tu não roubou ninguém. Tu entregou a Natasha agora, não dá pra... Não desviou, não subtraiu nada de ninguém. Em vidas passadas. Em vidas passadas. Mas mesmo em tudo, assim, não só sobre uma coisa específica. Porque aqui, ó, tu não é nem anjo, né, filhinho? Embora seja muito bonitinha, muito certinha, né? É que todos nós estamos aqui em processo evolutivo, né? E estamos sendo provados, é o mundo de provas, estamos sendo provados, e estamos ressarcindo os débitos através da expiação. Expiação é karma, né? É que estou muito novinho ainda, espero que nunca aconteça, mas o dia que acontecer, sabe que teve karma. Inclusive, às vezes, em vidas passadas aconteceram tantas coisas ruins que ele vem assim dar uma pausa, né? Para que não aconteça. Dá uma pausa. Porque Deus não dá privilégio para ninguém. Ele é um pai justo. Jesus não é filho dele, filho querido, como outras agremiações religiosas dizem. Não é. Ele foi criado como nós somos criados. Só que muito, muito, muito antes de nós, ele evoluiu. Ele chegou a um processo que um dia todos nós vamos chegar. Então isso que tem que ficar bem entendido. Então tá ligado a teu bom karma, no caso, tem bom karma nesse sentido. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. E está falando de materialização. Pela explicação desse fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Podem os espíritos tornar-se visíveis? Podem, sobretudo, durante o sono. Entretanto, algumas pessoas o veem quando estão acordadas. Porém, isso é mais raro. Gozar de sua liberdade. Eu li certo isso aqui, parece que me ficou. Quando nada nos lembramos... não, aqui tá. Mas aqui termina, porque aqui é a nota do Erasto, né? Podem, sobretudo, durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas. Porém, isso é mais raro. Os médiuns videntes vão ver espíritos sempre, né? Claro. É raro para aqueles que não são médiuns. Qual é a diferença dos médiuns videntes, médium clarividente? É a mesma coisa, vidente com clarividente, não é? Clarividência. Eu acho que é a mesma coisa, só que eu creio que a clarividência, que a evidência seja aqui restrito ao ambiente que nós encontramos. A clarividência é quando tu vê além. Tá certo, Felipe?
que é clarividência? Eu acho que é a mesma coisa. É isso. Hã? Não, mas não é a mesma coisa. Evidência é uma coisa e clarividência é outra. Mas nós vamos ver isso aí para ver se a Lucene mata essa. O médium vidente que consegue ver assim próximo, claro, vidente como se disse em outra dimensão. É porque muitas vezes quando a gente está em trabalho. Eu participei de trabalhos em Guaíba. Trabalhos de desobsessão. Era um trabalho diferente. A gente ficava sentado na cadeira, se abria o astral, fazia a contagem. E às vezes a gente saía, mas saía, entrava nas casas das pessoas e inclusive descrevia como é que era a casa e as pessoas estavam lá. Porque a gente estava lá. Outras vezes a gente estava aqui, sentado, e a gente via lá. Então, eu por mim estou dizendo isso, mas eu prometo para vocês que eu vou ver isso aí para a semana que vem trazer bem certinho para não ficar dúvida. Tá? É porque a vidência que a gente conhece, assim, tem a ver também com a pessoa que lê o futuro, que vê o futuro, que consegue ver o futuro sem carta, sem nada, eles são considerados videntes, né? E clarividente, ó, tudo no achismo, né? Uhum. É o que vê espírito, vê o mundo espiritual, e o vidente, ele enxerga o futuro também. Então nós vamos trazer isso bem mastigadinho, tá? Não podemos ficar com dúvida, tá? Enquanto o corpo repousa, é a nota do Erasto, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado. Quando nada nos lembramos, disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar de sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília, no estado que você não está acordado. Agora eu estava lendo isso aqui, me lembrei de um sonho essa noite que eu tive. Me desliguei, encontrei meu irmão que desencarnou, o Hélio, e me convidou para ir até a casa da ex-mulher dele, e nós fomos lá. Ele foi lá para agradecer para ela, por ela ter compreendido referente à separação deles, né? E ter sido assim, tem sido muito simpática a ele, assim, rezando por ele. Enfim, eu não sei se ela faz isso, né? Mas foi muito claro isso aí. E ele pediu, e não é a primeira vez que ele aparece e pede para me comunicar com ela, para avisá-la. E outra vez eu já fiz isso. Só que depois começaram a vir muitos espíritos, o espírito da Maria do Carmo, por exemplo, veio várias vezes. Me pediu para dar recado para Lorena, eu dei 1, 2 e depois não dei mais, né? Porque uma que eu também não socorri. E outra. E outra que isso não faz bem. O espírito não está bem ainda. O espírito está magoado ainda. Está magoado porque a pessoa, enfim, ocasionou de novo, o espírito não está bem equilibrado ainda. E isso traz sofrimento. Então eu resolvi não fazer mais isso. Pertence mais a uma categoria do que a outra os espíritos que manifestam fazendo-se visíveis? Não. Podem pertencer a todas as classes, assim, as mais elevadas como as mais inferiores. Por isso que se vê aqui nos trabalhos aqui, tanto o espírito elevado como o espírito inferior. A todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente? E por que, às vezes, quando vai ver esse espírito que é mais, digamos, inferior, né? Então, o médium sente, às vezes, uma dor de cabeça, daí tu acaba vendo a energia. É o peso do espírito, o peso fluídico dele, né? As vibrações grosseiras dele, né? E da onde ele vem. Hoje se viu aqui um espírito de um suicida, e a Isabela identificou o Vale dos Suicidas. Quando ela falou, eu registrei o Vale dos Suicidas. Eles vêm de lá, né? Então vem com toda aquela massa de fluidos pesados, agressivos. Eu senti muita dor na minha mão, assim, como se tivesse alguma coisa fincada na minha mão. Muito forte. Bom, vamos lá. A todos os espíritos é dado manifestar-se invisivelmente? Todos? É possível? Todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo ou creiam. Ou o querem. Que fim é o objetivo dos espíritos que se manifestam visivelmente? Qual é o objetivo deles? Isso depende, de acordo com a sua natureza.
O fim pode ser bom ou mau. Ou seja, um espírito bom pode se manifestar para assim abrir o teu ambiente espiritual, te deixar mais leve, mais alegre, mais motivada, como um espírito que ainda está no mal pode se apresentar para alguém, né, para assustar, para amedrontar, para fazer que a pessoa se sinta mal. É isso que ocorre. Eu acho que tem casos que não é nenhum nem outro, porque a minha amiga disse que uma vez no meio da noite ela acordou e ela enxergou a avó dela, que tinha falecido. Só que a avó dela estava num aspecto como se estivesse dentro do caixão, assim, com o cabelo comprido, a pele vermelha, assim, muito feia. E só que com certeza ela não queria, né, fazer um mal, ela queria alguma coisa. Porém, provavelmente ela nem sofreu, não é nenhum desses casos. Mas aqui nós estamos falando do espírito que se apresenta com o objetivo. Com o objetivo. Nesse caso, não houve objetivo do espírito, porque esse espírito estava em perturbação, por estar assim, estava em perturbação. Ela apenas ouviu. Bom, deixa eu ver. Como se eles podem ser permitidos manifestar-se quando para mau fim? Nesse caso é para experimentar os a quem eles aparecem. Pode ser má intenção do espírito ou bom resultado. Nós já vimos isso aqui. Qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção? Amedrontar, muitas vezes vingar-se. Né? Então o espírito se apresenta para amedrontar ou para se vingar, porque ele teve ligações no passado, na outra vida, e passa, né, a odiar aquela pessoa que encarnou, já vimos isso aqui, que reencarnou, já vimos isso aqui, né? Então ele aparece no sentido de se vingar, de se mostrar para se vingar. Que visam os que vêm com boa vontade, com boa intenção. Consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e estão perto delas, e dar conselhos e alguma vez pedir para si mesmos assistência. Entenderam? O espírito vem por saudade daqueles que eles deixaram, né? Ou vem para pedir assistência. Permissão. Sim, sempre. Quem inconveniente só não vem com permissão aqueles espíritos que estão na rua aí. Os que estão na rua, que é uma multidão. E que nós, muitas vezes, baixamos o nosso nível espiritual e nos sintonizamos com ele e eles vêm, independente de autorização ou não. Porque foi nós que autorizamos pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso comportamento. Aí eles vêm. A outra pergunta. Não sei se a pergunta é a resposta. Não, vou passar para outra. Uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, por que em certos casos isso é permitido? Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo e que a alma conserva sua individualidade após a morte. A visão passageira basta para essa prova e para testar a presença de amigos ao vosso lado, e não oferece os inconvenientes da visão constante. Nos mundos mais adiantados que o nosso, os espíritos são vistos com mais frequência do que entre nós. Em mundos mais adiantados, vamos considerar o mundo de regeneração, que é o próximo que nós estamos entrando. Quando mais o homem se aproxima da natureza espiritual, que é o caso, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. A grosseria do vosso envoltório é que dificulta e torna rara a percepção dos seres etéreos. Então, quando nós estivermos no mundo encarnado, reencarnado, no mundo de regeneração, nós vamos nos comunicar mais facilmente com os espíritos. E isso nós sabemos que está muito perto. A Luciene já previu de 300 a 500 anos. É bem pertinho. Que mentira! Estou brincando. Disseste outra vez, nós só falando muito de regeneração. Que tempo nós vamos levar? Eu não sei, eu falei 200 anos. Não sei se foi a Luma que falou que não, 200 anos era pouco, não foi?
E se falou em 500, aí a Luciane bateu o martelo, aí eu fiquei quieto. Né? Tá batido o Eu nem martelo. lembro. Mas daqui a pouco já está na hora do exercício. Né? Tá, então vamos parar por aqui? Vamos, É, porque tem muita coisa ainda aqui. sim. Então nós vamos marcar bem onde é que nós ficamos. Página É 1,37. Tá, nós ficamos na 9, ó. Na pergunta número 9. Pergunta número 9 das manifestações visuais. Nós temos que abrir aqui as perguntas aí, né, Luciana? Porque o pessoal, ninguém perguntou. Sim, vamos abrir então para perguntas, 5 minutinhos. E depois a gente vai para o exercício, pode ser? Então fica aberto desde já. Perguntas livres, né? Não só sobre o tema. Livre. Sobre o tema e livres. Tentar fazer perguntas de forma objetiva. Não contar toda a história, você vai contar toda a história. Cadê a Cíntia quando você manifestou hoje? A Cíntia não tá, né? Não tá? Mas tem outra Cíntia também. A outra Cíntia disse também? que não viria. Mas a Cíntia prima não tá. Quem? A Cíntia tá aí? Não. Não vi ela entrar. Então, pessoal, perguntas são bem-vindas, estamos aguardando e em breve vamos para o exercício. Que bom que hoje não travou, né? Tu viu que deu certo. É mesmo. Amém. A gente completou na internet. Então, nós não temos perguntas, todo mundo já sabe tudo. Agora tu faz pergunta pro pessoal. Eu posso fazer? Eu gostei de ver. Vamos ver se a gente tá bom mesmo. Falta 15 minutos, são para exercícios? Então vamos. Vamos, né? Tava brincando das perguntas. Eu queria. Sabatina. Para receber o certificado final, tem que fazer uma prova. Ou dar o certificado, né? No final, grupo de estudos de mediunidade. A gente faz umas perguntinhas com consulta, claro. Recebe e aí dá o certificado. Certo. Dirige, hein? Então nós vamos entrar na última parte, né? Que nós até podemos chamar, a partir de agora, de intercâmbio, que é a nossa predisposição e disposição com os espíritos que estão conosco, tá? Sejam eles os nossos benfeitores ou não. Porque os nossos benfeitores podem não ser os espíritos que mandam mensagem para nós. Então nós vamos zerar os nossos pensamentos. Nós vamos nos libertar de todas as preocupações, limpar a mente. Então eu vou fazer uma contagem e nós vamos limpando a mente para poder receber a mensagem que os espíritos nos trarão. Antes da contagem, eu queria que você explicasse para as pessoas, tá? Porque tem gente que pode esperar só uma escrita. Pode ser uma visualização, pode ser uma percepção, um sentimento, uma emoção, escrita, desenho. Né? Sim, nós falamos outra vez, pode ser uma palavra, uma frase, um desenho, riscos, os espíritos pegam, às vezes a mão da gente começa a riscar para treinar, para nos acostumar a qualquer coisa. A outra vez foi maravilhoso, e eu sei que essa vez também vai ser. Então, zerando os nossos pensamentos, as nossas preocupações. 7, 6, libertando-nos de todos os pensamentos materiais. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Colocando em nosso pensamento apenas a figura de Jesus. Vamos primeiro, pessoal, online. Tu conhece eles, vai chamando.
Tá, eu vou chamar então a Kátia primeiro, né? Claro que nem quem não quiser se manifestar, não tem problema nenhum. Kátia, quer manifestar alguma coisa? Como é que foi pra ti? Oi. Hoje foi bem difícil a conexão. Eu tô me Não tô escutando, peraí. Toma aqui, ó. Toma aqui, Tá. toma. Não, só um pra cá. É, só um pouquinho. Tá. Pode falar. Hoje foi meio difícil a conexão pra mim. Eu podia falar sobre mais político, hoje que tava, mas aqui eu tô meio devagar hoje. O meu BRT tá atrasado. Mas assim, agora eu bocejo muito sempre. Sempre eu bocejo muito, chega a escorrer lágrimas nos meus olhos, assim, daí até me atrapalha um pouco. Vinha alguma coisa assim, mas eu não conseguia captar. Mas no final, assim, eu enxerguei uma estrada de chão de terra, assim, e eu comecei a ir naquela estrada de chão de terra, e de repente veio só uma imagem de um índio, alguma coisa desse tipo, mas eu não consegui focar o que que era. Aí eu Uhum. não sei, né? Porque logo no início eu tive a impressão de ter visto um rosto de um índio com aqueles que pintam os olhos de preto, assim, sabe? Uhum. Aí veio, mas ele sumiu. Daí eu pensei, será que era mesmo? Eu tinha certeza. Mas depois, quando entrou a estrada de tão batida, depois eu meio que veio de novo. Tem alguma coisa com índio, mas eu não consegui pegar certinho a informação. Mas tu escreveu que tu viu um índio, que tu viu uma estrada. Sim, a Tá. estrada de chão batida, a estrada de chão, assim, não era vermelha, mas é terra batida, assim, sabe? Uhum. E tipo, eu vi que no fim, assim, tinha como se fosse um terreno, assim, liso, assim, aberto, sabe? Depois, no final Sim. daquela estrada, assim. Muito bom, sim. Daí tu aguarda, porque pode ser que tenha Certo. um desenvolvimento aí com algum. Houve a emancipação do espírito dela. Uhum. Se emancipou. Foi, viu? Foi legal. Então, depois isso no final tudo vai fazer sentido. Tu tem o teu caderno, tu tá com o mesmo caderno? Tô anotando aqui, eu peguei as folhas de ofício, botei numa Na prancheta. Tá. Então tá bom, obrigada pela tua contribuição. de nada. E vamos caminhando devagarinho. Uhum. A próxima, quem é? Quem pode ser a próxima? Pode ser a Cíntia. Se a Cíntia estiver aí. Eu não tô enxergando todo mundo que tá ali. Eu vi que a Ferdinanda saiu, o Paulo Mota entrou ou saiu? Oi, Oi, Cíntia, tudo bem? Boa noite. oi, tudo bem? Boa noite. Tudo? Não sei, a outra não tá. Essa tá no celular. Eu escrevi hoje. Isso é bom. Eu escrevi conforme o que eu ia entendendo, tá? Então não tem muita conexão assim, eu acho, né? Eu tenho que entender, mas eu vou ler, tá? Tá. Oprimir tudo faz a gente sentir frio e medo, pois as palavras assustam e dão a noção de serem provocadas por alguém que sussurra. Saber a verdade traz clareza. Então, não dá para entender. Então sente diante do espelho, que eu não entendi, e olha bem e verás diante de ti e terás a certeza, confia em Deus. Ele vai ajudar muito mesmo que tu possa duvidar diante de tudo que já viste. Ergue tua cabeça para o alto e viva a vida de forma habitual, de forma liberal e habitual ao mundo de agora. Aí apareceu o nome Fred no final. Essa mensagem entrou bem em conexão com o teu trabalho aqui. Alguém pega meu óculos ali. Bem, eu achei, né? Porque eu fiz trabalho com ela, então. Legal, isso aí. A mensagem Muito pra bom. ti.
Bastante coisa. E principalmente o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. E assim, olha, eu me senti mais à vontade para ser clara, porque eu fiquei bastante concentrada, né? E pensei, como o tio falou, em Jesus, né? E nada. Daí eu, assim, que sabe, eu começo a escrever, né? E quando eu começo a escrever, assim, eu já sinto, assim, uma vontade, assim, como Daí se o começa a lápis vir. não, como se a caneta não fosse minha, né? Uhum. E aí começa a vir a mensagem, mas a mensagem sim, vai vindo e eu vou botando, porque ela é muito rápida. É isso que eu percebi. É? Tá certo, é isso aí mesmo. Esse é mecânico isso intuitivo. É isso que eu senti assim, é muito rápida a mensagem e vai indo, né? A escrita não sai nem a minha escrita, não tem muito a ver com a minha escrita, não tem nada a ver com a escrita, é tudo muito rápido, né? É muito rápido. Tá certo. Mas tá ainda, vamos lá, daqui a pouco a gente consegue achar um irmãozinho aí que dá uma mensagem aí para alguém. Obrigada, Aos poucos, sem pressa. Obrigada pela tua manifestação. Com certeza, eu estava meio confusa, assim, mas aí quando eu deixei, assim, fluir, que eu senti que estava mais à vontade, que saiu isso. Eu estava encontrando, assim, dificuldade um pouco, assim, não sei. Não está confiando muito, talvez, mas é quando eu soltei, foi isso que aconteceu, tá? Tá. Obrigada. Obrigada. Quem mais que tá aí que não tô vendo? Oi. Eu posso falar agora? Tchelle? Tchelle, não tinha te visto. Pode falar, tudo bem? Tô aqui, tudo. Eu também demorei um pouco para me conectar hoje, mas primeiro eu senti muita dor nos braços, e daí veio assim, oi, sou o Paulo, e sinto dor nos braços. Daí depois eu fiquei mais um tempo, eu comecei a visualizar umas imagens, e depois eu comecei a escrever, mas de olhos abertos, não sei se isso é possível. Certo, tá. Tudo bem. Aí eu escrevi uma mensagem aqui, que veio me vindo na cabeça. Uma Tem que mensagem. parecer que não é que nem Chico Xavier, que fecha o olho e sai, que eu nem também estava achando que tinha que ser de olho fechado. Não. Pois é. Foi de olhos abertos, assim, daí eu Quer ler para nós? Assim, a água é um meio de limpeza, seja ela do mar ou do chuveiro. Que possamos nos limpar nas águas, purificar a alma, sentir o frescor de estar livre das impurezas, alma leve e coração calmo. Amor por si mesmo é se permitir limpar, transmutar, curar, libertar-se do que não faz bem. Acostume-se com a limpeza e não com as impurezas. Amar, limpar, nas águas de Iemanjá. Bonito. Isso aí, cada vez vai vir mais mensagem. O dia que elas estiverem contigo aqui, principalmente, né? Vão deslanchar muito. Né? Como é que tá E a dor nos braços encaminhou? Conseguiu? Saiu? Não, saiu. Não tem mais. Foi uma presença, né? Espírito foi lá, falar com ela. Então tá, ótimo. Obrigada. Não descuida, talvez você esteja descuidando da limpeza, né? Tu recebeu a tua mensagem aí, né? Intuitivamente, de forma intuitiva. E com uma orientação de tu prestar bastante atenção na tua purificação. E aí esse espírito foi um espírito que realmente estava com essa sensação de dor. O espírito tem a sensação. Ele tem a sensação de dor e ao ele jungiu o perispírito com o teu, ele se aliviou. Depois que eu escrevi, eu não estou mais sentindo dor. Não sei, sério. Tu ajudou, né? Tu deve ter liberado o ectoplasma aí para auxiliar na cura dele, porque a gente abre campo quando começa a trabalhar assim. No dia de curso, aqueles que precisam de ajuda também são ajudados. Tá bom, Obrigada. Obrigada aí pela tua partilha. Muito obrigada. Próxima pessoa, Franciele, eu acho que tá ali.
A Kátia já foi. A gente falou. Todo mundo saiu? Então tá, então quem quiser participar daqui, das experiências daqui, vocês vão ficar, Cintia e Kátia. A gente vai Sim. agora. Tá. Então, vamos começar. Quem é que vai primeiro? Isabelle, daqui pra lá. Isabelle. Pode virar aqui a câmera para ver a Isabelle e Natasha junto. Vou virar a câmera para ela. Não, só virar tudo. Pode abrir a do... Só vira, só gira. Com tudo. Ah, tá. Por causa do ventilador. Pode ligar o ventilador. Eu não vi um arzinho que fosse. Nem eu. Quer ajuda? É só gira com tudo. Vai ficar parado aqui, só virado para vocês. Não vai até as pessoas. Fala, galera. De novo, eu só vi uma imagem que eu não sei o que é. Então eu tive que reproduzir para vocês entenderem. Tá, eu vou ter que explicar. Eu vi... Apareceu? Não, deixa eu ver. Mais? Tá bom? Eu primeiro vi um garoto sentado nesse balanço aqui. Era um balanço cinza. Era um garotinho assim, de cabelinho encaixado, enroladinho. E ele tava sorrindo, tava feliz, tava de pé descalço, uma camisa e um shortinho. E depois eu vi ele saindo de lá, cada vez chegando mais perto de mim. E aí ele tava com uma carta na mão. E aquele balanço se transformou com uma carta na mão. Uma bolsa de carteira, só que pra ele mesmo. É o mesmo garoto segurando o balanço que ele estava sentado. E mostrando uma carta. E sorrindo pra mim. Não sei. Eu tentei saber o teor, mas eu não consegui. Tinha alguma coisa no problema. Tá. Mas houve um processo de desdobramento aí, para atingir essa. É o filho do Ney, não disse eu sou o filho. A cegonha. Ele tava carregando. Ah, no primeiro ele apareceu nesse balanço, tipo uma pera. Isso. Depois isso virou uma bolsa, onde ele carregava ele mesmo. Depois virou uma bolsa aqui. Aí a bolsa parecia uma bolsa de carteiro, onde ele... Interessante. Esse é um desdobramento, não tem dúvida. Ele é a cegonha dele mesmo. Ney. PTZ. A única coisinha que aconteceu foi legal, foi tipo uma... que acontece em meditação, em um site, assim, foi que eu estava pensando em Jesus, né, como falou que a gente está se contemplando. Aí eu comecei a pensar que Jesus está lá no alto, né, e comecei a tentar sentir a luz dele, e aí veio uma reflexão para mim, que foi que pra gente, quando a gente sentir a iluminação de um espírito como esse, a gente vai sentir o que ele sente. Então eu comecei a sentir um amor, assim, uma luz, que seria essa de Jesus. Só que eu sinto que eu estou muito denso, assim, então eu senti só uma fagulha assim e eu vou embora. Mas ela precisa ter escrito isso aí, né? É, Seria muito legal. tem uma mensagem aí. Depois no final tu escreve, depois tu dá essa tua experiência. Lu, Eu recebi... Deixa eu mostrar aqui. Eu recebi uma mensagem da vez anterior, de duas mensagens, tá? A primeira, acredito que seja pra mim, porque eu não tenho essa palavra, mas também serve para todo mundo. claro. Então, quero algumas palavras soltas, umas orientações, vou ler. Agradecer, orar, meditar, vislumbrar, amar, cuidar. Eu amo a minha vida, será o seu mantra. Então,
Pelo que eu entendi, eu tenho um mantra agora. Eu amo a minha vida, porque normalmente eu acho tudo muito pesado, muito pesado, isso, aquilo, então tem uma resposta. Na cara E aí, embaixo, sorrir, amadurecer, escutar. Daí embaixo. Obrigada, gratidão, eu posso, eu mereço, eu quero, eu consigo. Imagine, mentalize, acredite e materialize. Esta é a mensagem André Serra, mesma assinatura. Que legal, adorei, vou fazer. É para todo mundo. E aí eu achei que já tinha acabado, né? Fiquei ali de boa. Só que aí me veio o nome completo do voto dele que faleceu no ano passado. E aí eu escrevi o nome dele. E aí do lado eu coloquei assim, oração / intercessão. Pelo Espírito. Aí veio assim, ó, amado Deus, pedimos a luz, a verdade, o amor e a compaixão. Derrame bênçãos sobre o nosso irmão. Pedimos a intercessão dos espíritos de bondade no coração, para que estejam com ele, conduzindo no caminho da sua evolução espiritual. Cuidando, acalentando em seu coração. Que o nosso amado irmão sinta o amor de Jesus em seu coração e volte a caminhar no caminho da luz. Incluir seu nome para orações em todas as estações. Bah, que legal. E rimou, né? Eu tinha falado que tinha colocado o nome de Deus, a filha da pessoa. Aí veio assim, ó, não está preparado para vir. Porque eu já tinha pedido pro pai pra gente chamar ele. Está escrito aqui. Não está preparado para vir, requer cuidados, ponto. Muita fragilidade. Acho que ele, né? Aí Luma, orações diárias por ele. Aí Aires Maurício, que no caso é dele o filho. Oração do perdão para ele. Precisa descansar, serenar, acalmar. E a assinatura embaixo do Gustavo. Nossa! Então, baita orientação. Tá pedindo aqui oração por ele na sessão aqui. Sim. Colocar o nome na hora da oração. Tem que deixar esse nome aí, tem que seguir a risca essas coisas. Outra coisa. E essa aqui eu escrevi bem rapidinho. Uma coisa importante. A gente às vezes acha que o espírito, porque ele andou aparecendo para algumas pessoas, que o espírito já está bem, já está até junto à família, já está trabalhando. Mas na realidade ele não está. Por mais que ele tenha aparecido. Eu achei que não. tivesse bem. Exatamente, porque tu sonhou, várias pessoas sonharam. Então aquilo em resposta ao que a gente estava, né, aquela história, veio a resposta para a gente aí também. Que nem tudo que a gente sonha, às vezes nosso sonho, nosso desejo, não que seja um encontro que a pessoa está bem, de verdade. Não? Mas isso aí foi bom o espírito ter alertado. O espírito alertou para não evocar. Isso não quer dizer que a gente não possa evocar. Qualquer uma de vocês que desencarnar hoje, a gente pode evocar amanhã. Ele está perturbado por isso. Mas quando a gente evoca e ele não vem longe da voz. Parece que eles estão Ele requer cuidado. Está sendo cuidado. Muita fragilidade. Ele está sendo tratado, né, no plano espiritual. Muito interessante. Ele deve estar em algum hospital, em alguma colônia, hospitalizado. Eu acho que sim, porque o filho dele já não se morre, ele é uma colônia, Eu vou comprar, vou deixar uma caixinha aqui para esses nomes de radiação. Fazer isso. Que bom, muito obrigada aí pela mensagem para todos nós. Agora, Como um canal. Muito obrigada. a Renata Dutra. Eu estava escutando já a área das mães. Tá uma nova coisa. E aí eu fiz duas mensagens. Eu comecei a sentir Eu me puxando para baixo. E aí eu comecei a cantar as emoções voltando voando. E aí veio assim, mãe, clamo com sua serenidade. Clamo que mãe. Tá tão pesado assim, para todos. Quero sentir-me como um algodão ao vento. Sinto-me como um algodão na chuva de lágrimas. Peço que resgate sua fé. Clamo que acredites na vida. Ajuda-te e estarás me auxiliando, trazendo a leveza que precisa nesse momento. Me permita sentir essa luz, que ser uma ruma ou um algodão, e vou ao horizonte dessa imensidão.
Necessito de tuas orações e que elas sejam também para ti. Deixe-me ir e volte a sorrir. Não estou abandonado, estou parado. Existe aqui compreensão. Clamo que aprendas a tua busca pela vida, a busca pela tua vida, com amor nunca deslanche. Eu acho que isso aí é do fidelidade, que é o nome, né? Mas acho que eu fiz, mas no final não tem Lucas Martins. Tudo bem. Muito boa, muito bom, porque isso é uma coisa que comprova a nossa dúvida, né? O pai que a gente invocou recebeu uma mensagem que era isso aí que ele falou, né? Basicamente, não falou com essas palavras, falou o mesmo sentido da mensagem que foi essa. E eu estava na dúvida porque aconteceu uma coisa. E agora veio a confirmação. Estava tudo certo. Aí depois eu vi assim um portal se abrindo onde era todos filmes. Eu olhei para aqueles filmes e já achei, meu Deus, né? Um monte de coisinha preta assim. E um homem entrando lá. Eu pensei, o que estão fazendo nesse portal de filmes? Volta! Entrou luz! Daí veio uma voz assim, né? E eu comecei a escrever. Só vendo os portais, só sentindo a abertura de novas possibilidades. Tudo que não entendemos, tememos. Não se apresse, sinta, perceba e olhe novamente. E verá que cada detalhe traz essa mensagem. Não se sinta envergonhado, pois tem teus guias ao teu lado. Sinta com dúvida. Muito boa essa assinatura. E aquela assinatura pode, esse nome pode ser do espírito que está com ele. Não, é verdade. Os meninos querem falar alguma coisa? Vamos encerrar então. Vamos ver aqui. Não, eu quero ler essa mensagem porque é uma mensagem para mim, tá? Mas, embora a Kátia assista também, é uma mensagem para mim, mas eu acho que é uma mensagem para todo mundo, né? Que trabalha com terapia. E fez de forma intuitiva, né? Foi intuitiva, não foi mecânica nem nada. Aliás, eu tive muita dificuldade de sintonizar. Eu tô com umas questões pessoais de dúvidas em várias coisas. Então, demorei também. Pensei até que não ia trazer nada. A mensagem é: muitas vezes nos perguntamos o sentido da vida. E este sentido é viver na sua exata medida. Fluir pelas portas que se abrem e respeitar as portas que se fecham. O modismo diz que você pode ser o que escolher. E em alguns casos até é uma verdade. No entanto, é sábio a observação das nuances silenciosas da vida. Os sinais. As nuances silenciosas são os sinais. Para ficar mais fácil, escolha o simples. Simplifique escolhas, sintonizando habilidades naturais com a alegria e o prazer daquilo que você escolhe fazer. Viva de acordo com seus valores. A vida se abre àqueles que colocam seus dons à disposição da humanidade. Há, atualmente, muitas armadilhas no caminho. E elas levam ao sentimento de incapacidade e vazio interior. No campo do qual atuas, o excesso de técnicas sem bom embasamento, na luta frenética de fazer cada vez mais cursos, por exemplo, não traz bom resultado, porque o conhecimento não é assentado. E vocês ficam cheios de bugigangas e quinquilharias que não servem para muita coisa e só causam atraso no desenvolvimento daquilo que deveria ser seu. Essa é a tentação. Essa é a tentação da moda. O excesso de conhecimento que leva ao desconhecimento, fragilidade e pessoas despreparadas para atuar como curadores. A serviço do ego, perdem o serviço da alma. Aprendam a calar-se e apenas sentir o que cada escolha traz.
o que cada recurso é possível. Só se aprofunde, desculpa. Aprenda a calar-se e apenas sentir o que cada escolha traz e o que cada recurso promove. Se é aprofundamento ou se é dispersão. Isso aí tem que ser, pode ser bem entendido isso aí. Isso é uma coisa para todo mundo. É o que de hoje? Hoje é 7. 7. E eu me senti muito cansada, sabe? Eu tenho muita dor nas mãos quando eu escrevo desde pequena. Então eu senti muito cansada porque eu acho que eu estou desintonizada. Mas ainda assim eu consegui incluir essa. Isso não é mais isso aí. Tá. Tem muita coisa. Bom, cada um tem que. Depois eu vou mandar essas mensagens, né? Cada um pode mandar a sua para o grupo. E eu vou mandar aqui, né, da Lu, do Renato. Porque isso serve para todos. Uhum. Então, agora o senhor vai nos conduzir na prece e eu gostaria que todos, assim, ouvissem bem a prece. Eu estou vendo muito conteúdo nessa prece que a gente está fazendo. A prece pode ser sintética, ela pode ser longa. O importante é o conteúdo que ela traz. É isso que vocês têm que observar. Uma palavra. Se não for feliz dele. Eu sempre peço, assim, na hora da oração, que pode desligar essa luz e deixar a luz lá de fora acesa. Que todos procurem silenciar, sintonizar, inclusive eu, né? Porque às vezes a gente está com muitos pensamentos passando, muitos problemas pessoais, questões pessoais que dificultam essa concentração. Então, que todos nós possamos relaxar para poder, né, também receber aquilo que está vindo. Então, neste momento em que reservamos um período de nossa semana para adquirir conhecimento, um conhecimento que não nos traz, né, não nos traz um dinheiro ou alguma graduação para o mundo material. E, apesar disso, muitos estão